Vamos começar falando sobre influenza. Quais são as recomendações desse documento da ABESO junto com a SBIM a respeito da vacinação para a influenza em pessoas que vivem com obesidade? Dúvidas. O paciente com obesidade ele tem um maior risco de gravidade associado à influenza, ele desenvolve imunidade após a vacina de forma correta, assim como pessoas com IMC normal. E qual é a recomendação específica em relação à periodicidade dessa vacina nesses pacientes? Pronto, então vamos lá, Ícaro. Como tu colocasse no começo, primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. A obesidade, não só com essa questão de imunidade, de você ter uma resposta adequada ou não contra um quadro infeccioso, a gente tem que lembrar que ela está muito associada a alterações respiratórias, né? Então, assim, o paciente com obesidade, ele tem menor volume corrente, ele tem um fator compressivo mecânico em relação a aumento do volume pulmonar, respiração, né? O diafragma tem uma certa limitação por conta do volume abdominal, a própria esteatose hepática, que vai ter um volume aumentado ali embaixo do diafragma. Então, tem algumas situações de limitação. Fora as complicações respiratórias inerentes da obesidade, né? A gente sabe que a obesidade tem uma associação com a apneia obstrutiva do sono, com síndrome de hipoventilação. Então, se a gente pegar um paciente que já tem uma série de complicações respiratórias e a gente associar a isso quadros infecciosos que podem levar a quadros de pneumonia, a gente pensa muito em influenza só na gripe, rinite, sintoma respiratório alto, mas a gente tem que lembrar que isso é uma fonte para ter uma bronquipneumonia, para ter uma infecção baixa, e aí isso vai ter uma associação com maior morbimortalidade. Tá? Então, assim, o paciente com influenza, o paciente com obesidade, ele vai ter um maior risco para complicação, para formas mais graves, né? A recomendação vigente, e aí a gente tem que lembrar que quando se fala de diretriz, como é uma recomendação populacional, algumas coisas que a gente vai recomendar no individual não vão estar constando em diretriz, porque a diretriz tem essa implicação socioeconômica, né? Então, a melhor conduta é essa, mas eu não posso indicar isso aqui para todo mundo, porque senão eu vou quebrar o sistema, assim, não dá para fazer. Então, quando se faz uma diretriz, a gente tem que pesar e medir essa situação. Para o sistema, para essa recomendação que foi lançada no Brasil, o Ministério da Saúde ainda considera como população de risco o paciente com obesidade grave, né? Então, assim, paciente que tenha IMC a partir de 40, então obesidade grau 3, que seria o paciente com obesidade grave, com implicação em relação a formas graves, e esse aí teria uma prioridade no esquema vacinal nesse contexto de doenças respiratórias, né? Então, a influenza, que é a vacina da gripe, quem tem obesidade grau 3, ele está facultado a receber a vacina pelo sistema público em qualquer faixa etária, né? Então, assim, esse subgrupo específico que seria de maior prioridade, tá? Em relação aos tipos de vacina, né? Assim, também tem uma diferençazinha. Quando a gente fala influenza, a gente vai lembrar que tem o influenza A, influenza B, e dentro dessas nomenclaturas ainda tem os subtipos do influenza A, os subtipos do influenza B, né? Então, a vacina que a gente disponibiliza no sistema público é a trivalente, né? Então, ela cobriria 3 subtipos de vírus, os 3 mais frequentes, né? Não deixa de ser. Mas existe essa recomendação fora do Brasil, quando se vê para os estudos realmente relacionados à vacinação, que o paciente que tem predisposição à forma grave, ele deveria receber a tetravalente, né? Então, assim, a gente não dispõe da tetravalente do SUS, a gente só dispõe da trivalente. A gente lembra que gripe é uma doença sazonal e que o vírus da gripe, dentro dessa família lá, né, ele vai ter uma frequência alta de mutações, de novas cepas. A gente viu muito isso no contexto Covid, né? E aí, todo ano, ele tem que fazer a renovação do seu esquema vacinal, porque surgem novas cepas e aquela vacina que você tomou antes não vai ter uma imunidade suficiente, tanto pela questão da vacinação que você fez, quanto pela cobertura da cepa nova, né? Então, assim, você tem que renovar para dar um reforço em relação à imunidade e atingir as cepas que estão circulando naquele próximo período. Excelente. E há uma particularidade também sobre o paciente com obesidade que tem mais que 60 anos, porque além de ser a vacina tetravalente ou quadrivalente, a melhor vacina para esse público seria a vacina quadrivalente de alta concentração, que aí obviamente é um tipo específico disponível apenas no serviço privado
que é recomendada apenas para esses pacientes com idade acima de 60 anos. Eu acho importantíssimo esse documento, Luciano, porque é claro que assim, a gente já tinha uma noção de que esse público ele tem um perfil diferente de resposta às infecções, mas eu acho que quando isso vem na forma de uma recomendação, a gente começa a ter mais cuidado de colocar isso na nossa rotina do paciente com obesidade. A gente já incluía ali orientações de estilo de vida, tratamento medicamentoso, né? Às vezes encaminhamento para psicoterapia, questão multiprofissional. Agora a gente tem um ponto a mais a ser abordado, que é atualizar o cartão vacinal. O cartão vacinal. E lembrar aí, assim, como já colocado, né? A vacina da influenza, e eu acho que todo mundo meio que já conhece isso, ela vai ter uma eficácia não na questão de você gripar ou não gripar, mas sim na questão das formas graves, e a gente está falando que é uma população que tem maior risco de formas graves, né? Então, às vezes a gente vê isso, o pessoal assim na mídia leiga, colocar, não, eu tomei a vacina, mas gripei, que só. Não é questão de frequência de gripe, sim de fazer ou não fazer formas graves da infecção, né? Então, assim, isso aí acaba tendo uma importância maior. Então, assim, a gente não tem tantos dados no sentido de eficácia vacinal em relação à imunidade, mas a gente tem dados de eficácia vacinal em relação a formas graves. Em relação à população obesa, tem uma redução grande, porque é uma população de maior risco, né? Sim. Quanto maior o risco, maior o benefício, né? Excelente.